me formei em economia. Eu estudei na PUC, no Rio de Janeiro, economia. E um pouco por tradição familiar, todos os meus irmãos fizeram economia e eu fui fazer também porque eu tinha... Muito difícil decidir o que você quer ser com 18 anos de idade, a não sei se você tem uma vocação muito clara e eu não tinha. Então, eu fui fazer economia. E terminando o curso, eu sabia que eu não seria um economista, eu não ia trabalhar nisso. E o Valtinho, meu irmão, tinha acabado de voltar do Japão, onde ele tinha capturado, acho que 80 horas de material, entrevistas, imagens do país e tal, mas sem muita ideia do que fazer com aquilo. E aí ele me convidou para tentar organizar aquele material com ele. E eu fiz isso, eu organizei o material, escrevi o texto, que virou uma narração, né, tradicional narração em off, e virou uma série de televisão, 5 programas de segunda a sexta-feira, na TV Manchete, foi ao ar. E fez bastante sucesso na época. Foi o primeiro trabalho assim, mais autoral do Valtinho e a primeira vez em que uma produtora independente ocupava de maneira assim tão assim, ao longo de uma semana inteira, no horário nobre, de um canal, de uma rede de televisão. Então aquilo causou um certo barulho na época. E ali eu comecei e não parei mais, mas foi um pouco por acaso mesmo, porque o Valtinho me convidou para ajudá-lo. Nunca foi uma vocação, eu nunca pensei em trabalhar em cinema e não me considero um cinéfilo, não me considero uma pessoa para quem o cinema é uma coisa essencial. Então você já começou fazendo documentário? Eu já comecei fazendo documentário. No ano seguinte ao Japão, isso foi em 86, salvo engano, ou 87, não me lembro mais, pode ser um ano ou outro. No ano seguinte, o Valtinho foi convidado a fazer a mesma coisa na China, mas ele já estava com cabeça em ficção e conseguiu convencer o governo chinês que eu podia fazer. Então eu fui no lugar dele e dirigi a série que, de novo, foi exibida na Manchete, 5 dias, segunda a sexta-feira, etc e tal, e deu certo também, e daí não parei mais. E você falou que você não se considera um cinéfilo, e eu já li, já escutei você falando em entrevista, em outras entrevistas, a respeito da tua relação com o cinema. Eu queria pedir se você pode falar um pouco do que representa para você o documentário. Quer dizer, você usa o documentário como uma ferramenta para quê? Durante muito tempo foi aquilo que eu fazia, era a minha profissão, quer dizer, era aquilo que justificava eu acordar de manhã e ir para algum lugar e voltar para casa à noite sabendo que no dia seguinte eu teria que ir para algum lugar fazer alguma coisa, todo mundo precisa disso. No meu caso, isso foi um documentário durante muito tempo, o que em si já é muito bacana, quer dizer, é uma profissão, enfim, era o que eu fazia. E que me dava uma sensação de que eu não era inútil, entende? Enfim, eu não estava a passeio. Foi isso. Agora, eu não tenho nenhum fetiche em relação ao cinema e muito menos em relação ao documentário, no sentido de achar que é uma coisa essencial, que vai mudar o mundo, que, enfim, sabe, é mais importante do que comida ou do que, sabe, não é isso. Eu acho que é uma profissão como outra qualquer, nem melhor nem pior do que outra qualquer, nem mais nem menos glamurosa do que tantas outras profissões que existem por aí. O documentário talvez tenha me ajudado a entrar em contato com coisas que eu não conheceria, eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse o documentário. É uma maneira de se relacionar com o mundo. Existem inúmeras outras maneiras de se relacionar com o mundo. A que eu encontrei foi o documentário, quer dizer, o que me permite sair para o mundo para fazer alguma coisa, quer dizer, para tentar compreendê-lo, para tentar, enfim, dizer alguma coisa a respeito dele, testemunhar alguma coisa que está acontecendo na cidade, no país. Às vezes o documentarista faz isso, ele é uma testemunha e basta isso, quer dizer, por que você
Se me perguntar por que eu fiz o documentário que eu fiz sobre o Lula, eu fiz um documentário sobre o Lula, sobre a campanha eleitoral de 2002. A resposta nesse caso é simples, para produzir um documento sobre aquele momento, que era um momento importante da vida brasileira. Goste-se ou não do Lula, o fato de que ele podia se eleger presidente naquela eleição, como de fato se elegeu, era um fato importante na vida política brasileira. Alguém com a origem social do Lula, com a origem política do Lula, vindo da luta sindical, assim, e tal, chegar à presidência da República, era uma coisa, enfim, que jamais havia acontecido. E aí, como documentarista, você fica um pouco com o desejo de estar lá perto, de ver, de produzir algum documento sobre esse momento, entende? E essa é a razão que te leva a fazer o filme. Não é para defender uma agenda política ou outra, não é para... mas é para ter uma coisa importante acontecendo e você quer filmar, você quer simplesmente produzir um documento. Eu acho até que no caso do filme do Lula, as 220 horas de material bruto são mais importantes do que o próprio filme. Um material bruto sobre aqueles 40 dias que antecederam a eleição do Lula, né? Esse impulso de pegar uma câmera, uma máquina fotográfica, um caderno de notas e tal, e sair para o mundo e testemunhar alguma coisa, é um dos impulsos básicos do documentarista, seja ele documentarista de cinema, seja ele documentarista de fotografia estilo, seja ele jornalista que trabalha como documentarista. Essa é a vontade de produzir um testemunho, entende? Isso é uma coisa que, ainda que as câmeras tenham se disseminado muito nos últimos anos, esse impulso, de vez em quando, ele falta um pouco, eu não vejo ele tanto, entende? Tem um exemplo clássico na história brasileira, eu não digo recente, mas, enfim, uma coisa que faz parte da minha vida já, quer dizer, por exemplo, a Direta Já. A Direta Já foi um movimento político muito importante no Brasil. Você não tem nenhum documento sobre aquilo. Você tem o que as televisões gravaram e o bruto foi jogado fora. O que você tem são as matérias editadinhas de 3 ou 4 segundos de imagem até entrar o repórter e aí a Direta Já vira um pano de, sabe, fundo do repórter. É uma pena que não se tenha filmado aquilo, produzido um documento sobre aquilo. Eu espero que, se alguma coisa semelhante acontecer na vida brasileira, que as pessoas peguem as suas câmeras e saiam para filmar, sem pensar muito em que filme estão fazendo, sem pensar muito se aquilo vai render, sei lá, um documentário. O mais importante não é isso, o mais importante é essa vontade de registrar, entende? Então, no meu caso, eu acho que o documentário serviu para isso muitas vezes. Quer dizer, a minha vontade era apenas sair e registrar. Depois de um certo tempo, eu passei a me interessar pelo documentário como forma, quer dizer, como objeto. Quer dizer, hoje em dia me interessa menos o tema do documentário e muito mais a maneira como eu trato do tema, quer dizer, a maneira de dizer o que eu tenho para dizer e menos o que eu digo, entende? Assim, no início, China, por exemplo, jamais me passava pela cabeça que o documentário pudesse ser interessante em si, para dentro, quer dizer, interessante era a China, a forma era dada, eu sei que vai ter narração na terceira pessoa, eu sei que vai ter entrevista, eu sei que vai ter trilha sonora, o que eu preciso é ir à China para filmar e para explicar para as pessoas que estão aqui no Brasil o que é a China. Assim. O documentarista muitas vezes tem um pouco essa pretensão didática, né, pedagógica, de dizer como são as coisas, de ensinar e tal. Mas o documentário, esse especificamente, e tantos outros que eu fiz, são pobres do ponto de vista do cinema, entende? Eles podem ser interessantes do ponto de vista da informação. Você vê uma coisa que você nunca viu antes, e tal, mas não é isso que faz um documentário ser um bom documentário. O que faz um documentário ser um bom documentário é a originalidade da maneira como você estruturou o filme, né? A maneira como você juntou as peças de uma maneira que ninguém tenha montado antes. Você está dizendo de uma maneira original, você está narrando como ninguém narrou até então.